Então, continuando a falar sobre o diodo em CA, né? Diodo em corrente alternada. Então, a gente falou já do retificador meia onda, né? Que está no outro vídeo. Então, se alguém quiser ver, volta lá ver o retificador meia onda. Eu recomendo antes de começar a ver o de onda completa. Por quê? Porque lá a gente vai ter o conceito inicial, né? Um retificador um pouco mais simples, para depois a gente chegar nesse mais complexo, que é o imponte. Lembrando que, como a gente está analisando o diodo, então nosso intuito dessa matéria é analisar o diodo, a gente vai estar analisando como ele se comporta, as características dele aplicadas em um circuito CA. Então, o circuito clássico que a gente tem de CA com o diodo são os retificadores. Então, agora a gente vai falar do retificador onda completa em ponte. Então, existem outros tipos de retificadores de onda completa, mas o que a gente vai analisar é o em ponte, que vai utilizar 4 diodos para fazer a, a, a conversão do sinal, né, para a gente. Ele vai mudar o nosso sinal ali que a gente vai estar trabalhando. Então, no retificador onda completa, em ponte, ele vai aproveitar os dois semiciclos da tensão senoidal. Então, se a gente relembrar lá, a gente tem dois semiciclos, o positivo e o negativo da rede ali que a gente está entrando. Quando ele passar pelo nosso retificador, ele vai transformar os dois semiciclos em sinais positivos para a gente. Então, a gente vai conseguir ter na carga os dois semiciclos. Então, ele vai ser muito mais eficiente com relação ao meia onda, né? Então, se lá a gente tinha a transferência de apenas meia onda para a nossa carga, aqui a gente vai ter os dois semiciclos. Então a gente vai ter a onda completa transferida para a nossa carga lá, transformada em positivo. Então como que é o circuito do nosso retificador onda completa? Então a gente vai ter uma entrada senoidal, aqui a gente pode ter um transformador também, viu? Essa entrada senoidal nada impede da gente ter um V da rede, passando por um transformador, chegando aqui e entrando. Mas qualquer onda senoidal que entre aqui, então já até tirei aquele estágio do retificador para a gente trabalhar só com uma entrada senoidal que a gente vai ter que ter no nosso circuito, uma entrada CA. Ela vai passar por um circuito composto por 4 diodos em ponte nessa dispersão. Então, D1, D2, D3, D4 e uma carga aqui que simboliza o nosso circuito. Então aqui vai estar o circuito para frente, que é a carga que a gente vai estar trabalhando. Em algumas bibliografias, se você olhar alguns livros e tal, podem mudar os nomes desses diodos, D1, D2, D3, D4, às vezes é D1, D2, D3, D4, mas a ideia do circuito é a mesma. Então o que a gente tem? Diodos, 4 diodos montados nessa configuração, sendo que o positivo da rede vai entrar aqui ó, nesse ponto, que é o quê? É um anodo de um diodo, né, do diodo aqui de cima, e nesse mesmo ponto é o catodo do diodo D3. Então aqui, essa ligação aqui, como se tivesse um pontinho aqui, a ligação vai estar aqui. Compensação, lado negativo, está passando aqui por cima, ó, aqui não tem ligação, ele passa o fio só, né, igual a gente está acostumado a fazer, e se liga aqui. Quando ele se liga aqui, a gente vai ter o negativo da fonte ligado no anodo desse diodo D2 e no catodo desse diodo D4. Então essa é a que tem que ser desse jeito para quê? Para a gente conseguir analisar, a gente vai analisar aqui e ver que dependendo de como tiver o sinal, então vai estar positivo no anodo, negativo no catodo, e vai conduzir por dois diodos. Quando ele estiver invertido, tiver negativo de um outro lado, positivo no outro, ele conduz pelo outro lado do circuito. Então é como se ele conduzisse tanto para um lado como para o outro, dependendo do semiciclo. Então, dependendo do semiciclo, vão conduzir dois diodos, dependendo no positivo vão conduzir dois diodos, no negativo vão conduzir outros dois diodos. A gente vai analisar como isso funciona. Então aqui, para efeito de estudos depois, né, deixar aqui gravado, mas a ideia é o quê? Durante o semiciclo positivo, a tensão de entrada, os diodos D1 e D4 são polarizados diretamente, então eles conduzem D1 e D4 no semiciclo positivo, e o D2 e D3 ficam cortados. Então, como a gente vai existir dois diodos conduzindo ao mesmo tempo, eles são em séries, a queda de tensão é 1.4. Então, lembra que a gente trabalhava no meia onda como 0,7, porque a gente tinha um diodo só? Aqui, como em cada semiciclo vai conduzir dois diodos, então a gente vai ter 1.4, duas vezes 0,7. Então, isso significa que para ter tensão na carga, a nossa tensão de entrada tem que ser maior que 1.4.
A gente tem que frisar bem esse 1.4, porque quando a gente for calcular a tensão média, a tensão eficaz da minha carga, não pode esquecer de descontar esse 1.4 que vai ficar em cima do diodo. Esse 1.4 fica em cima do diodo, o restante a gente fica na carga ali que a gente vai estar trabalhando. Como ficaria o desenho do circuito? Então, se a gente lembrar aqui, ó, a gente tinha para cima aqui, então a gente tinha anodo aqui, catodo aqui. Então, quando a gente tinha positivo aqui no anodo, né, do meu diodo, o que aconteceria? Ele conduzia. Então, positivo no anodo conduz. E só que ao mesmo tempo a gente tinha negativo no catodo, ó, nesse catodo aqui. Se a gente tem negativo nesse catodo, o que acontece? Ele conduz também, porque se eu tenho negativo no catodo, a gente vai ter um valor positivo no anodo aqui, né, que vai fechar do circuito aqui, meu D4 conduz. E em compensação, ao mesmo tempo que eu tenho negativo no catodo, vou ter um negativo no anodo do D2, então ele bloqueia. E eu vou ter também positivo no D1, né, no anodo do D1 conduz, mas eu vou ter positivo no catodo do D3, então ele fica aberto. Então é como se o meu circuito ficasse dessa maneira. Ele vem aqui, ó, conduz por aqui, vai passar pelo diodo 1, vai chegar na carga, vai passar uma corrente aqui na carga, vai ter uma tensão na carga, ele vai vir e o circuito fecha por aqui, ó, pelo D4 e volta para a fonte. Então, o meu circuito equivalente no semiciclo positivo seria esse aqui, D1 e D4 conduzindo. Compensação, se a gente trabalhar no semiciclo negativo, né, a gente vai ter o quê? Que o diodo D2 e D3 vão conduzir e o diodo D1 e D4 vão estar cortado. Então, só que o sentido da corrente na carga continua o mesmo. Então agora os outros dois vão conduzir. Só recapitulando, então, ó, essa é a configuração dos nossos diodos. Sempre está o anodo para cá, ó, anodo, anodo, catodo, catodo embaixo. Então, quando a gente estiver no semiciclo negativo, o que a gente vai ter? Inverteu a onda, né? Antes estava positivo aqui, negativo aqui, agora inverteu. Agora está negativo em cima, positivo embaixo, porque minha onda está no semiciclo negativo. Com a onda negativa aqui, então ele vai passar negativo, vai vir aqui e vai chegar. Negativo no anodo do D1, bloqueado. Negativo no catodo do D3, negativo no catodo, conduz. Então é como se o meu diodo D3 conduzisse. Positivo, vai chegar, vai vir aqui. Positivo no catodo do D4, bloqueia. Positivo no catodo, bloqueia. Positivo no meu anodo do D2, conduz. Então percebam que inverteu a polaridade, então a gente tem como se a gente tivesse a minha fonte conduzindo para o outro lado aqui, do outro lado dela, porém, essa configuração faz que minha onda positiva fique aqui em cima ainda. Então meu valor positivo acaba chegando no mesmo sentido que a minha carga aqui. Então ele vai vir aqui, vai passar o positivo aqui, vai chegar, anodo, conduz, passou, vai vir aqui, passar, passa pela carga, vai vir, vai voltar, vai estar anodo, positivo no anodo, negativo no catodo aqui, ó, negativo que vai estar no catodo, conduz também, fecha o circuito aqui e volta. Então a gente vai ter um equivalente no semiciclo negativo diferente, conduzindo os diodos D2 e D3. Então meu circuito fecha por aqui. Então, sempre vai ter uma tensão positiva aqui nesse ramo de cima, ó. Sempre vai ter uma tensão positiva nesse ramo de cima da minha carga. Então, voltando, ó, no semiciclo negativo é esse, ó, tensão positiva aqui em cima. Semiciclo positivo, tensão positiva aqui em cima. Então, essa é uma vantagem que a gente vai ter. Então, o que aconteceu? Resumidamente, a gente transformou os dois semiciclos da minha onda de entrada, tanto positivo como negativo, em sinais positivos, aqui em cima da minha carga aqui. Então, é como se a gente fizesse com a onda o quê? Entrou uma onda senoidal, alternada, a hora que ela passou pelo meu diodo, o que acontece? Ela jogou na minha carga uma tensão positiva, né? Que é a primeira análise que a gente fez, passou esse semiciclo aqui. Beleza? Padrão. Porém, o semiciclo negativo, o que acontece? Ele, de acordo com a configuração dos diodos aqui, ó, voltando, ele fez com que conduzisse e jogasse essa onda negativa aqui para o lado de cima da minha carga. Então, o que ele fez? É como se transformasse esse semiciclo negativo em um semiciclo positivo. Daí depois tem outro positivo e assim vai. Então é como se minha onda ficasse assim, ó, toda positiva. Então ela vai ficar variando em vários valores equivalentes ao semiciclo positivo e ao semiciclo negativo, porém sempre em valores positivos.
certo? Então essa é a ideia do retificador onda completa em ponte. Então enquanto a gente tinha um retificador meia onda, que transformava só, passava um semiciclo positivo, bloqueava o negativo, agora a gente consegue, utilizando mais diodos, né? Então a gente utiliza 4 diodos, transformar esse semiciclo que estava negativo em um valor positivo, de acordo com o arranjo que a gente coloca ali. A gente precisa de 4 diodos para fazer essa configuração. Então, se a gente fosse calcular, então beleza, a gente entendeu o funcionamento, viu que ele transforma a onda alternada senoidal em semiciclo positivo e negativo, transforma sempre em valores positivos na minha carga. Como que a gente calcularia o equivalente na minha carga dos valores médios e eficazes? Então, se a gente falasse de valor médio, o que a gente teria? O valor médio de tensão na minha carga, então se eu voltasse aqui, fizesse uma média. Quanto que é uma média desses valores aqui, ó? Daria um risquinho aqui no meio, mais ou menos médio, que estaria na minha carga. Então, como que eu calcularia isso? Ele é utilizado dessa forma. Então, o meu VCC vai ser 2 vezes o V de pico de entrada, menos 1.4, por que 1.4? Porque são 2 diodos, dividido por π. Então é isso que a gente é aqui que a gente calcula o valor médio. Então percebam que ele é bem parecido com o retificador meia onda. O que muda aqui? Vira 1.4, né? Antes era 0,7 e agora tem 2. Por que esse 2 multiplicando? Porque a gente tem como se tivesse 2, né? 2 semiciclos aqui, ó. Nosso período vira só isso aqui. Só esse valor positivo. Para achar a corrente média, mesmo processo, pego a tensão média e divido pela carga que eu tenho ali. Trabalhando com valores eficazes, então como que seria a fórmula? Vp menos 1.4, que é os 2 diodos, dividido por raiz de 2. Então é o valor que a gente vai ter eficaz na minha carga. Se eu quisesse achar a corrente eficaz também, não coloquei a fórmula aqui, mas também daria, é só pegar a tensão eficaz dividido pela carga que vai ter ali. A gente vai fazer no exemplo, vai calcular também a corrente eficaz ali, daí dá para ver a fórmula como que é. Então como que a gente calcularia isso? Então esse exemplo, para quem acompanhou a aula de meia onda, é os mesmos valores. Então a gente, como se tivesse a mesma aplicação. Então a gente teve lá em retificadores, meia onda, a gente tinha o meu VP igual a 17, minha carga igual a 100. Agora a gente vai trabalhar também com o meu VP igual a 17, minha carga igual a 100, porém a gente está usando um retificador onda completa. O que é o interessante disso? Depois vocês calculem aquele lá e calculam esse e comparem os valores, que vocês vão ver qual é a diferença, qual é mais eficaz na transferência, na conversão da minha onda. Então qual que vai ter um valor médio maior, uma tensão eficaz maior para a minha carga, utilizando os mesmos parâmetros, né? Tanto o VP como RL iguais. Então, meu circuito de onda retificador onda completa em ponte, com a minha entrada aqui VP. Então, lembrando que o meu VP é minha entrada senoidal. 17, minha carga de 100 ohms. Para eu calcular a tensão média na carga, o que eu faço? Utilizo a fórmula lá. Vou pegar 2 vezes o meu VP menos 1.4 dividido por π. Então, qual é o valor que eu tenho? Executo essa conta aqui, tem um valor de 9,93 volts. Mesma coisa, para eu calcular a corrente na minha carga, corrente média na carga, pego o valor da tensão média na carga, divido pela minha carga que é 100, tenho esse valor aqui, 99,3 mA. Para calcular a tensão eficaz, jogo na fórmula também, 17 menos 1.4 dividido por raiz de 2. Vou ter o valor de 11,03. Para calcular a minha corrente eficaz na carga, eu pego o valor da tensão eficaz, né, que eu acabei de achar, divido pela minha carga, acho o valor de 110,31 mA. Então, se a gente reparar, o que a gente tem? Utilizando uma outra configuração, que é o retificador onda completa em ponte, a gente tem valores maiores de tensão corrente média e tensão corrente eficaz da minha carga, mesmo tendo os mesmos parâmetros de carga e de entrada, VP. Então a gente percebe que o retificador onda completa é melhor do que o retificador meia onda no quesito transformação de
de onda. Deixa a nossa onda com os dois semiciclos positivos, consequentemente vai ter uma tensão maior, média e eficaz maior na minha carga lá, porque vai ter mais sinal em cima dela. Ele não tem nenhum semiciclo dele fica bloqueado igual no meia onda. Aqui ficam, os dois semiciclos ficam gerando trabalho para a minha carga lá. Então a ideia, recapitulando, a ideia central desse conceito da aula é o que? Analisar o comportamento do diodo em CA, corrente alternada. Então a gente percebe que semiciclos positivos ele conduz, quando ele está com valores positivos no seu anodo e negativos no seu catodo, e no semiciclo negativo também ele pode conduzir, dependendo do arranjo que a gente fizer. Porém, quando no semiciclo negativo, o que tem que estar? A gente tem que fazer um arranjo de maneira que o negativo chegue no catodo e o positivo chegue no anodo para fazer essa conversão de sinal. Então, a configuração em ponte permite isso. Positivo uma hora vai estar aqui e negativo aqui. Depois, no outro caso, a gente vai ter positivo aqui embaixo, que vai vir por aqui, e negativo aqui embaixo, que vai conduzir aqui o de baixo. Então, são modos da gente analisar o diodo em corrente alternada. Certo? Então, muito obrigado.